Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o projeto Westford e sobre as alegações de que esse projeto teria causado um terremoto no Alasca e um terremoto no Chile. Agora, antes disso, tem dois recados que eu quero dar para vocês. Primeiro, vocês sabem que nessa quinta-feira, dia 9, o canal completa 5 anos. Talvez vocês não saibam, quem tá no Discord sabe, quem não tá, acho que não. E, claro, não é uma data pra gente passar em branco. Então eu decidi voltar com um quadro que a gente fazia antes, lá no começo do canal, chamado Fábrica de Noobs Responde. Como o nome indica, basicamente é um quadro em que vocês mandam perguntas, eu escolho as melhores perguntas e respondo essas perguntas num vídeo posterior. Então eu convido vocês a participarem desse quadro, mandando perguntas aqui na descrição. Para isso, eu só peço uma coisa, que você coloque a hashtag Ask. Desse jeito aqui, ASK, e aí na frente você coloca a sua pergunta. Isso aqui é simplesmente para eu poder saber quais são perguntas e quais são comentários do vídeo para ficar mais fácil de filtrar e escolher as melhores perguntas. Então é isso aí, conto com vocês e também dê uma olhada no Discord, tem uma programação que a gente já planejou, eu e a equipe de moderadores, para trazer para vocês durante toda essa semana. Inclusive na sexta-feira vai ter uma conversa ao vivo, minha, os moderadores e mais a galera através do chat, enquanto que eu e os moderadores, claro, vamos estar presentes na forma de canal de voz. Em segundo lugar, esse Desmistificando surgiu porque eu tive uma discussão no Twitter, que basicamente o rolê foi, as pessoas devem lembrar, né, que tá tudo tendo essa treta lá no Irã, possível terceira guerra mundial e assim por diante, e o Irã sofreu um terremoto ontem. E as pessoas começaram a dizer que a HAARP tinha causado esse terremoto, então que os Estados Unidos tinham provocado esse terremoto no Irã. Pois bem, eu fiz aqui um post explicando por que isso é mentira, e vocês já devem saber que eu tenho mais de 4 horas de desmistificando a respeito da HAARP, então tá tudo lá. Só que esse desmistificando explicitamente não falava a respeito do Irã, claro, não tinha nenhum motivo para falar do Irã naquela época, eu fiz isso em 2018, outubro ou setembro, eu acho. Então, nesse vídeo aqui eu vou primeiro falar rapidinho sobre o Irã, só para quem acompanha o canal, mas não o Twitter, saiba o que isso significa. E depois eu vou avançar para a questão do projeto Westford e vou explicar de onde que veio o rolê de fazer um desmistificando do projeto Westford. Então, sobre o Irã, vocês já sabem que a HAARP não modifica o clima, não causa terremoto, nada do tipo, beleza? A questão é, o Irã não teve somente um terremoto ontem. O Irã teve terremotos durante todo esse começo de ano e durante todo o ano passado e durante todo o ano retrasado. Você pode ver nesse site aqui, que é um site que basicamente lista terremotos, e aqui nós temos todos os terremotos com certa magnitude que aconteceram no Irã. Tá aqui, últimos terremotos no Irã. E tem toda a marcação aqui, tivemos 121 terremotos nos últimos 7 dias. Ontem, quando eu olhei, era 128 desde o começo do ano, né? Dia 7, acho que dá pra entender por quê. E aqui a gente tem, por exemplo, só no dia 8 nós tivemos terremoto de magnitude 3, 2, 2.9, 3.2 e assim por diante. Aqui no Twitter eu ainda fiz a conta para determinar quantos terremotos estavam em cada categoria e eu concluí ontem que o Irã teve, desde o começo do ano, 2 terremotos de escala maior que 5, 6 terremotos de escala entre 4 e 5 e 22 terremotos de escala entre 3 e 4. Ou seja, o Irã sempre tem terremoto. E não é nenhuma coincidência o fato de ter tido um terremoto logo após todos esses atritos entre o Irã e os Estados Unidos. O Irã sempre tem terremoto. Por quê? Porque o Irã está situado entre placas tectônicas, conforme você pode perceber aqui, e são os atritos entre placas tectônicas que produzem os terremotos. Agora, eu fiz a thread aqui a respeito da HAARP e eu recebi um comentário que um cara dizia: emite ondas eletromagnéticas e rebate nas agulhas de bronze na ionosfera e causa o terremoto. Basicamente isso, deixou um link aqui. Eu fui ver do que se tratava e a conclusão é que esse cara está errado em vários níveis diferentes. Primeiro porque as tais agulhas do link que ele retirou não são de bronze, são de cobre, tá? Se você pesquisar aqui por agulhas, você vai ver que esse texto aqui afirma que foram colocadas 350 mil agulhas de cobre em órbita e que essas agulhas foram capazes de provocar um terremoto por meio da reflexão de ondas de rádio. Aqui diz inclusive que tivemos o terremoto de 8,5 graus no Alasca e que o Chile perdeu uma boa parte da sua região costeira. E ele diz aqui, aquela faixa de fios de cobre interferiu com o campo magnético da Terra e isso causou o terremoto. Beleza, eu fui prosseguindo aqui a thread, fui conversando com o cara, tentando entender as coisas. Basicamente, em alguns momentos eu perguntei como que isso causa um terremoto, ele disse que a onda de rádio apontada para as agulhas, elas rebatem, elas empurram a Terra, isso faz o terremoto, beleza? Tracei aqui várias conclusões, no final não deu em nada, o cara começou a mandar
coisas que não tinham nenhum sentido e eu desisti de continuar a discussão. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer um vídeo sobre. Então será mesmo que essas agulhas que foram colocadas em órbita da Terra realmente causaram um terremoto no Alasca e fizeram o Chile perder uma parte da sua costa? Para isso, a gente tem que primeiro ver de onde que isso surgiu. Aqui ele cita uma fonte, que é o livro Anjos Não Tocam Essa Harp. É um trocadilho, né, com harpa, de um cara chamado Nick Big. Não sei se é essa pronúncia, eu vou chamar ele de Nick a partir de agora. Beleza, o livro tá aqui. Se você der um Ctrl F, pesquisar por Chile, você vai verificar que tem apenas uma breve menção, que é esse textinho aqui, a respeito de ligar fios de cobre no céu, e é simplesmente isso. Beleza, eu peguei e traduzi esse texto para ver do que se tratava e eu vou ler para vocês aqui. Então, basicamente, ele diz que o ditado popular, tudo que vai e volta, aplica-se também a cientistas que injetaram numa corrente de jato de baixa altitude e no cinturão de Van Allen vários fios de cobre, pequenos fios de cobre. No início da década de 60, algum militar americano aparentemente decidiu que a ionosfera tinha que ser substituída, porque ela era imprevisível, era vívida, dinâmica, porque ela dançava com fluxo de partículas. Então, eles decidiram que ela tinha que ser controlada. E na mente desses caras, telecomunicações são mais importantes do que a integridade da Terra. Esses engenheiros de escala planetária tentaram substituir uma seção de 10 por 40 quilômetros da ionosfera com um escudo de telecomunicações, que seria composto de 350 mil agulhas de cobre lançadas na atmosfera. Os militares americanos não sabiam que as consequências desse ato viriam já no começo dos anos 60, quando eles planejaram esse assédio ao campo magnético terrestre. Eles planejavam então lançar mais agulhas no espaço se o projeto fosse bem sucedido. Aparentemente foi um fracasso, ele foi abafado e mantido em segredo da grande mídia. Então uma outra pesquisadora independente, que aqui o Nick conversa com ela é da esposa de um físico, e ela diz que quando os militares colocaram uma banda de pequenos fios de cobre na atmosfera para refletir ondas de rádio, tivemos o terremoto no Alasca de magnitude 8.5 e o Chile perdeu uma grande porção da sua costa. Essa banda de fio de cobre interferiu com o campo magnético da Terra. Diz aqui então que qualquer barbaridade ecológica que os engenheiros americanos tenham feito também eram feitas por pessoas de outros países, que a Rússia também tinha planos de alterar o clima, isso a gente já conversou no vídeo da HAARP, e ele diz aqui, se as pessoas comuns fossem convidadas a votar nesses projetos, o que será que elas achariam desses caras brincando com o planeta Terra? Beleza, então a gente pode fazer aqui algumas perguntas que vão nortear a nossa investigação. Basicamente são, primeiro, a qual projeto o Nick se refere? Propositalmente ou não, ele não diz o nome do projeto, como vocês perceberam ali. Você já sabe que é o Westford porque está no título do vídeo, mas o Nick não diz. O que exatamente a gente se sabe sobre esse projeto, e os resultados? Esse projeto realmente foi escondido da mídia? Realmente era um projeto secreto? E por fim, né, o terremoto no Alasca e os eventos na costa do Chile realmente foram causados pelo projeto Westford? E por fim, se o projeto consegue fisicamente causar um terremoto. Então, como eu disse, esse projeto é o projeto Westford. Não tem absolutamente nada de especial nisso. Uma pesquisa no Google você descobre. Basicamente, o ímpeto para esse projeto surgiu em 58, quando a galera fez um teste nuclear em altas altitudes no Oceano Pacífico. Isso destruiu temporariamente, claro, porque a ionosfera é uma coisa dinâmica, ela está perpetuamente se restaurando, digamos assim, criou um certo vazio na ionosfera. Isso afetou o tráfego comercial aéreo, porque as transmissões de rádio pararam de funcionar. Por que que isso aconteceu? Porque as transmissões estão baseadas na reflexão na ionosfera. Então você envia uma transmissão de rádio, ela bate na ionosfera e volta para a Terra. Com isso você consegue efetuar transmissões que vão até longe da curvatura terrestre, como você pode ver aqui. Se não tem ionosfera, o que que acontece? A transmissão vai para o espaço. Literalmente. Assim, então, um cara chamado Harold Meyer e um outro chamado Walter Morrow tiveram a ideia que, se por acaso surgisse um evento que fizesse com que a ionosfera desaparecesse por um certo tempo, trechos da ionosfera, poderia ser tanto um ataque nuclear quanto uma tempestade solar, alguma coisa do tipo, eles ficariam sem comunicações, isso seria um problema para os Estados Unidos. Então, eles pensaram em um refletor artificial orbital que poderia substituir a ionosfera neste momento. Eles propuseram então a criação de uma ionosfera artificial que era constituída de um par de cintos de pequenos fios
que ficariam tanto no Equador quanto no Círculo Polar. Esses fios seriam despejados com o auxílio de um satélite e eles criaram um projeto para demonstrar essa possibilidade. Para isso, eles se comunicariam entre um local chamado Campport, na Califórnia, e um local chamado Westford, em Massachusetts. Daí, a gente tem o nome do projeto. Só que depositar uma grande quantidade de qualquer coisa na atmosfera é um problema porque é polêmico e a galera vai reclamar. Então, como forma de minimizar essa eventual polêmica, eles decidiram criar o projeto Needles, que basicamente propunha um jeito de você colocar esses fios de metal sem que esses fios ficassem permanentemente lá, porque em alguns anos eles iam ir descendo de órbita, iriam se aproximando cada vez mais da superfície terrestre, e iriam cair para a superfície terrestre e estaria tudo certo, ao menos em teoria. Assim, o laboratório de Lincoln revelou esse projeto em 1960 com quase todos os detalhes. Apesar de ter sido inicialmente secreto, eles revelaram toda a informação que tinha e renomearam um projeto que antes se chamava Needles, seria agulha, para Westford, na esperança, claro, de abaixar um pouco a polêmica, mas isso não resolveu. Tanto os russos quanto os americanos reclamaram do mesmo jeito. Ainda assim, os cientistas entraram em consenso que o projeto era seguro e efetuaram. Então, no dia 21 de outubro de 61, foi feita a primeira missão. Para isso, usou-se um foguete chamado Atlas LV-3. Você pode ver as imagens desses vários foguetes aqui, foguete deste modelo, mas não obtiveram sucesso, porque a deposição dos fios de cobre falhou. Então, basicamente, mandaram os fios ali encaixotados, vocês vão entender depois como que isso foi feito, e os fios não saíram, então não serviu para nada. Sendo assim, teve um segundo lançamento, partindo da mesma base, que é a base aérea de Vandenberg, e usando o mesmo modelo de foguete, em 8 de maio de 1963. Nesse caso, o lançamento deu certo, e o tal cinto que a gente já tinha falado, se formou a uma altitude entre 3.500 e 3.800 km. A densidade desse cinto era cerca de 5 dipolos, fios de cobre. A gente vai chamar de dipolos, mas são fios de cobre por quilômetro cúbico. Então não era uma densidade assim tão grande, tá? Não era como se você fosse andar, digamos assim, lá no espaço e começasse a se enroscar em dipolos de cobre. Não, era uma densidade relativamente pequena. No começo, essa formação se mostrou bastante eficaz, porque ela permitia uma taxa de transferência de cerca de 20.000 bits por segundo, então uma conexão bem aceitável. Só que conforme os meses e os anos passavam, esse cinturão se tornou cada vez menos denso e isso inviabilizou que as comunicações continuassem a ocorrer. Então, em suma, o projeto Westford realmente foi bem sucedido, mas teve pouco impacto, porque basicamente era uma coisa muito cara e também, na mesma época, começaram a ter os testes com satélites militares de comunicação. E esses satélites se mostraram bem mais confiáveis, bem mais eficientes, bem mais seguros, bem mais baratos, bem mais práticos. Então não tinha por que você continuar em tentar produzir esse cinturão de pequenas partículas na ionosfera quando a gente podia colocar satélites e a coisa funcionaria bem melhor. Então, a essa altura, a gente já sabe como que o projeto transcorreu, mas a gente já pode começar a responder algumas perguntas. Por exemplo, será mesmo que esse projeto foi ocultado pela mídia? Então, para isso, basta a gente vir aqui no Newspapers e pesquisar pelos termos. Projeto Needles, por exemplo, tem 273 resultados. Projeto Westford, no espaço, tem 1.383 resultados. Se você pesquisar por Westford sem o espaço, né, que infelizmente por alguma razão não aceitou, aquela hora você vai ver que você tem 74 resultados. Então, ao todo, nós temos 1.729 menções ao tal do projeto. Aqui eu usei 1.383, aqui ficou 1.382. Então, aparentemente, um novo jornal foi indexado no período em que eu fiz o roteiro e o período em que eu gravei esse vídeo. Ou seja, nós temos ao todo 1.730, né, considerando essa uma menções, tudo isso entre 1956 e 1967. Ou seja, o período de tempo em que esse projeto estava na ativa. Logo, a mídia não ocultou esse projeto de forma alguma. Isso aí foi amplamente discutido nos jornais da época, como você pode perceber desse resultado aqui. E o que mais a gente pode saber a respeito do aparato técnico envolvido no projeto? Para isso, você tem aqui um paper de 64 que você pode ler no Sci-Hub. Esse paper não é secreto, não tem nada de classificado nele, basta você verificar as seções. Então, a primeira seção é uma introdução, explica basicamente o que é o projeto, quais os objetivos, tudo que a gente já sabe. A segunda seção mostra como que esses dipolos ficariam
na atmosfera, explica inclusive a questão da pressão de radiação que o Sol exerce nesses dipolos. Isso faria com que eles gradualmente fossem perdendo altitude. A gente vai falar dessa pressão de radiação no futuro. E tem vários aqui diagramas que mostram todo o processo. Tem cálculos. Se você avançar aqui, você vai ver que tem bastante cálculo para determinar todo o processo de deposição e o comportamento desses dipolos, uma vez que eles estão na atmosfera. Claro que a gente não vai entrar em detalhe desses cálculos aqui, mas para quem quiser entender, tá aí. A terceira seção descreve como que os dipolos vão ser dispersos na atmosfera. Inicialmente eles estavam em 18 discos, e esses discos estavam em 4 grupos de 4, 16 e mais um grupo de 2 discos. E dentro dos discos, os dipolos estavam embebidos em naftaleno. Então, em determinado momento, esses discos foram despejados em grupos. Depois esses grupos separaram, claro, isso quando o foguete já estava na ionosfera. E aí, conforme o naftaleno ia evaporando, esses dipolos eram liberados e isso formava o cinturão. A quarta seção revela que com o tempo os dipolos tenderiam a se afastar cada vez mais entre si, né? Então a malha ia ficar cada vez menos densa e eles iam cair em direção à superfície por causa da pressão de radiação que o Sol exerce nesses dipolos. A quinta seção investiga o destino dos dipolos. Eles basicamente concluem que eles vão cair na crosta terrestre, então eles vão chegar na superfície, mas que dificilmente eles vão ser recuperados, porque é uma coisa tão pequena, tem cerca de 2 centímetros e é muito fina, que vai ser praticamente impossível você ver esse troço no chão e falar, isso aqui caiu lá do projeto Westford. Então, em suma, seria praticamente impossível saber onde que esses dipolos iriam parar. Em seguida aqui a gente tem umas imagens desses dipolos e do aparato que foi usado para dispensar. Então aqui a gente tem os discos, como você pode perceber, os discos agrupados, e aqui a gente tem os dipolos, né, os fiozinhos de cobre, ao lado de um selo. Um selo é relativamente pequeno, então já dá para perceber que esses fios eram mesmo bem pequenos. Em suma, a gente pode concluir, como eu disse, que o projeto teve sucesso em possibilitar essas comunicações ionosféricas, mas que ele não foi levado adiante porque o uso de satélites militares era muito mais promissor. Agora que a gente sabe do que é o projeto, né, isso é bem importante, porque o Nick simplesmente diz que é uma galera atacando cobre na atmosfera, e o outro lá no Twitter diz que é uma galera atacando bronze na atmosfera. A gente pode verificar se isso causa ou não terremotos. Primeiro a gente tem que ver qual terremoto ele está falando, né? Porque ele não fala, ele só fala que teve um terremoto no Alasca e ele fala que o Chile perdeu partes da costa. Eu deduzo que, como o mar não subiu, o Chile também perdeu partes da costa através de terremotos. Então a gente vai lá e faz uma pesquisa. Terremoto no Alasca. Achamos um. Terremoto no Alasca de 1964. Esse terremoto teve muitas mortes e teve magnitude 9.2, então magnitude muito grande na escala Richter. Beleza, achamos aqui o primeiro terremoto, e aí a gente está faltando o Chile, né? Só que se você pesquisar por terremoto no Chile, você vai ver que o Chile teve um monte de terremoto nessa época. Se você pegar aqui os anos 60, teve aqui o terremoto de Valdívia em 22 de maio de 60, terremoto de Taitau em 65, La Ligua em 65, Illapel em 71 e assim por diante. Então Chile teve bastantes terremotos, e como ele não menciona qual que é o terremoto que fez o Chile perder partes da costa, a gente conclui que é um desses aqui. Detalhe, o terremoto de Valdívia, conforme marcado aqui, falando em Valdívia, jogador do Palmeiras, poderia voltar, eu gostaria, mas não importa. Inclusive destruiu várias partes da costa, foi um tsunami destrutivo e o maior terremoto que foi registrado na história. Bom, eu não acho que o Nick esteja se referindo ao terremoto de Valdívia, apesar de parecer que é o que ele está se referindo, porque eu acho que ele é um pouco mais inteligente do que isso, né? Vocês perceberam, o terremoto de Valdívia aconteceu antes do projeto Westford, então evidentemente que o projeto Westford não causou o terremoto de Valdívia, mas ok. Então eu decidi, já que apareceu uma lista aqui, fazer a mesma coisa do Alasca, e aí eu percebi que tanto o Alasca quanto o Chile tem um histórico de terremotos, como você pode perceber aqui, 1899 até 2018, o Alasca sofreu terremotos de magnitude bem alta. Essa lista, claro, não inclui terremotos menores. Inclusive em 65, em 64, em 58, em 57, em 46. Mesma coisa para o Chile, como eu já mostrei aqui. Toda a década de 50 tem terremoto, 60 tem terremoto, 70 tem terremoto. O que isso significa? Que terremotos nessas duas regiões, Alasca e Chile, aconteciam antes, durante e depois da existência do projeto Westford. Logo, não tem nenhum sentido você dizer que o projeto Westford causou esses terremotos.
Aí agora vem a segunda pergunta, né? Será que é possível que o projeto Westford cause terremotos? Pois é, o Nick e o cara lá no Twitter tentou, mas o Nick simplesmente não dá nenhuma informação, só fala, teve o projeto, teve um terremoto depois, então o projeto causou o terremoto. Não é assim que você faz ciência, estatística não funciona assim, porque correlação não implica em causa. Vou dar um exemplo. Você vai verificar que a venda de sorvetes aumenta conforme o número de ataques de tubarão aumentam. A gente tem uma correlação, certo? A venda de sorvetes aumenta, o número de ataques de tubarão também aumenta. Só que isso não implica que uma coisa causa a outra. A venda de sorvetes não causa mais ataques de tubarão. O que causa as duas coisas é o fato de que mais pessoas vão para a praia e, portanto, porque está calor. As pessoas vão para a praia porque está calor, logo temos mais sorvetes e mais ataques de tubarão. É a mesma coisa aqui. O fato de você ter um projeto e ter um terremoto depois não indica absolutamente nada. E o Nick não explica, como eu disse, como que esse terremoto acontece. Então, basicamente, isso fica a cargo dos teóricos da conspiração. E essa galera, basicamente, colocou 3 hipóteses. A primeira é a mais convincente, aquecimento do ar provocando uma zona de baixa pressão. Essa primeira hipótese está baseada neste artigo aqui, que diz a respeito da HAARP ser capaz de causar terremotos, ciclones e aquecimento localizado. Esse artigo tem várias coisas a respeito dele que estão meio estranhas, meio equivocadas, tá? Uma delas é que ele se baseia num conceito físico que por enquanto ainda é hipotético, e a segunda, no diz respeito aos terremotos, o jeito que ele propõe para acontecer esse terremoto é: você aquece uma área específica da atmosfera, essa área faz com que o ar quente suba, isso faz com que você crie uma zona de pouca pressão, essa pressão vai ser feita na crosta terrestre, e essa pressão na crosta terrestre vai provocar um terremoto. Então, basicamente isso. Você não consigo imaginar nenhuma situação prática que dê para ilustrar, mas basicamente o que acontece é, imagina que isso aqui é a crosta terrestre vai tender a subir quando você retira a pressão. Agora, esse argumento tem um primeiro problema, né, que a HAARP não é capaz de fazer esse aquecimento como a gente já calculou anteriormente, segundo que ele usa um dispositivo físico que por enquanto ainda é hipotético. E terceiro, não foi o terremoto que aconteceu tanto no Alasca quanto no Chile. Basta você verificar a profundidade. Essa parte aqui é profundidade, você vai ver que nenhum deles aconteceram próximas à superfície terrestre. A mesma coisa também vale para os terremotos do Alasca. Se esse fosse o caso, se o terremoto tivesse sido causado, que ele não foi, mas se tivesse sido causado desse jeito, nós teríamos um terremoto diferente de todos os outros terremotos que nós já observamos na história. Não foi o caso. A segunda possibilidade é reflexo de um péssimo entendimento de física e envolve uma coisa chamada ressonância. Ressonância é um fenômeno real que basicamente acontece quando uma frequência de uma força aplicada periodicamente é harmônica em relação a uma oscilação natural de um dado sistema. Isso realmente faz com que pontes, por exemplo, se estilhassem, como você vai verificar aqui, a ponte de Tacoma. Basicamente isso aqui não é montagem, não é edição, nada. A ponte realmente começou a balançar desse jeito em função do fenômeno da ressonância, como você pode perceber aqui. Aqui tem até a imagem do momento em que a ponte colapsou, né? A ponte se estilhaçou. Beleza, isso é muito interessante, realmente parece que tem a ver com terremoto, mas não tem nada a ver. Por quê? Porque a ressonância envolve ondas mecânicas. Ondas mecânicas que se propagam na matéria. A onda mecânica é essencialmente um movimento de matéria. Quando eu falo, eu estou deslocando ar. E basicamente não dá para você propagar ondas mecânicas no espaço. Ao passo em que ondas eletromagnéticas, sim, se propagam tanto no meio quanto no espaço. Por isso, inclusive, que o slogan daquele filme Alien, da década de 80, era: no espaço não dá para ouvir você gritar. Por isso, porque ondas mecânicas não se propagam no espaço, e a gente não está falando de onda mecânica, a gente está falando de onda eletromagnética. A onda eletromagnética não provoca ressonância desse jeito aqui. Tem sim um fenômeno chamado ressonância eletromagnética, mas é um fenômeno em escala atômica, como você pode perceber aqui. Não tem nada a ver com o que a gente viu aqui. Já a possibilidade 3 envolve uma coisa chamada pressão de radiação. Basicamente, a pressão de radiação é justamente o conceito de pressão que vocês conhecem, mas que é aplicado por uma onda eletromagnética. Então, realmente, se você ligar uma lâmpada, colocar uma folha de papel, a folha de papel vai sofrer uma certa pressão em função do fato da lâmpada estar ligada. Isso é bastante interessante, mas adotar isso como uma explicação revela que você realmente não entende nada de física. Você pode ler sobre a pressão de radiação aqui, e o mais barato disso é que a gente pode calcular
essa pressão de radiação pela seguinte fórmula: a pressão em Pascal, unidade do sistema internacional, é igual à incidência, watts por metro quadrado, dividido pela velocidade da luz. A velocidade da luz é constante, né? Aproximadamente 300 mil km por segundo, basta você verificar aqui, ou então 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, nenhum problema nesse caso. E aí, basta você fazer as contas. Agora, a gente não vai usar um terremoto diretamente. A gente vai pensar a seguinte coisa: uma pessoa de pé. Então você tem uma região de 1 metro quadrado, essa região de 1 metro quadrado tem uma pessoa de pé. Essa pressão não causa nenhum terremoto, né? Acho que você sabe disso. E agora a gente vai pegar uma sala e vai encher essa sala de pessoas de pé, cada uma em cada um do seu metro quadrado, tá? Então a gente tem ali uma sala com 8 metros quadrados e uma pessoa de pé em cada uma dessas regiões. Isso também não causa nenhum terremoto. Vamos ver quanto de energia a gente precisa empregar para poder causar esse efeito usando somente a pressão de radiação. Então, para isso, basta você fazer aqui a conta. Você vai ter que saber quanto que é a pressão de uma pessoa de pé, aproximadamente 70 kPa. E aí, basta você fazer 70 vezes 10 ao cubo, sem problema nenhum aí, é igual a I, a nossa incidência que a gente não sabe, dividido por 3 vezes 10 elevado a 8, que é a nossa velocidade da luz. Então, a gente tem que a incidência é igual a 2,1 vezes 10 elevado a 13. Por quê? Só fazer a conta, multiplica o 3 para cá, vai dar 210, e aí faz a notação científica. Isso aqui equivale a 168 gigawatts. Tá, 168 gigawatts, se você não entende disso, para você é a mesma coisa que nada, porque pode ser qualquer coisa, né? A gente não viu o que isso equivale. Beleza, sem problemas. Vamos primeiro entender o que é gigawatt. Watt é joule por segundo. O joule é uma medida de energia. Com 4 joules, se eu não me engano, você consegue fazer 1 grama de água subir a 1 grau Celsius. Então você tem 168 gigawatts, ou seja, 168 gigajoules por segundo. Ou seja, no período de 1 segundo, para você exercer essa pressão durante 1 segundo, você tem que fornecer 168 gigajoules. Agora, vamos comparar isso com algumas grandezas, porque até agora você não sabe se é uma lâmpada, se é uma Itaipu, se é um país. Vamos ver. Para isso, eu peguei aqui uma informação sobre a quantidade de energia consumida na Nova Inglaterra. Nova Inglaterra, como você pode perceber, é essa região aqui, lá na ponta dos Estados Unidos, no nordeste dos Estados Unidos. E eu verifiquei aqui no horário de pico, então mais ou menos às 7 da noite, nós temos uma demanda de 16, vamos aproximar para 16 gigawatts. Então a gente tem aqui 168, né? Isso aqui é uma quantidade 10 vezes maior do que a quantidade de energia que toda a Nova Inglaterra demanda no horário de pico. Então, basicamente, você precisa de 10 novas Inglaterras demandando energia só para você fazer essa pressão, que equivale a uma casa cheia de pessoas. Agora, beleza, isso vai criar uma certa pressão. A gente já viu que a quantidade de energia é uma quantidade de energia irreal para você conseguir fazer isso. Isso nem é um terremoto. Mas não vai ser só isso que vai acontecer, porque quando você faz esse processo, dependendo da frequência, você também vai estar transmitindo uma frequência que os corpos que vão receber é capaz de absorver, ou seja, transformar isso em calor. Então, não sei se você lembra, quando era criança, aquela experiência de pegar uma lupa, apontar a lupa mais ou menos para o Sol e queimar uma formiga com isso. É exatamente isso que iria acontecer nesse caso em uma escala planetária. Tá? Você não iria criar nenhum terremoto, mas você iria criar uma situação de um calor muito intenso em uma área, e isso teria proporções muito grandes e o mundo inteiro saberia que foi você que fez isso. Isso não funciona para você criar terremotos. Aqui tem mais uma informação que uma outra dessas causas que acabou não entrando no roteiro, eu lembrei agora, basicamente seria, como o Nick afirma, né, que esses dipolos teriam afetado o campo magnético terrestre. O Nick não explica como que isso causa um terremoto, mas simplesmente diz que isso aconteceu. Aí vem a pergunta: se os dipolos realmente podem afetar o campo magnético terrestre? A resposta é não. Em primeiro lugar, o cobre nem é um metal tão magnético assim como, por exemplo, o ferro. Em segundo lugar, o campo magnético decai muito rapidamente quando você considera um corpo e considera a distância que você percorre. Em último lugar, a presença de vários dipolos, várias agonias pequenas de cobre numa densidade, como a gente viu, 5 por cada quilômetro cúbico, não é suficiente para provocar nada no campo magnético terrestre, mais do que qualquer concentração de metais que nós temos aqui na superfície afetaria, ou mais ainda, mais do que qualquer concentração de lixo espacial em toda a órbita terrestre, poderia afetar o campo magnético terrestre. Então não faz nenhum sentido dizer que esse experimento de alguma forma afetou o campo magnético da Terra. Então é isso aí, né? Por fim,
tem uma coisa que é interessante lembrar. Esse cálculo que eu fiz é o cálculo da pior situação, em que um corpo é um corpo negro, em que ele absorve toda a energia. Tem a outra situação também, em que um corpo reflete toda a energia. Nesse caso, a pressão de radiação vai ser o dobro, portanto, a incidência necessária vai ser metade. Então, no caso em que a Terra refletisse toda a energia, nós precisaríamos de 5 Nova Inglaterras para poder fazer esse processo. Ainda assim, é uma área correspondente a 5 regiões daqui, o tamanho de um estado dos Estados Unidos. É uma quantidade irreal de energia para fazer uma coisa muito pequena. Imagina para fazer um terremoto. Por fim, também vale lembrar que o projeto Westford não causou nenhum terremoto, mas ele contribuiu para o aumento do lixo espacial. Por quê? Porque nem todos os filamentos de cobre que foram lançados na atmosfera desceram de volta para a Terra. Alguns ficaram lá em cima. Eles estão lá até hoje, como você pode ver neste artigo aqui. Nós temos cerca de 46, se eu não me engano, 46 aglutinados desses dipôlos em órbita ainda, que estão lá, são lixo espacial. Então a gente pode apontar que a alegação do Nick é completamente falsa, completamente infundada e sensacionalista, logo esse blog também é, logo esse cara também é, que o projeto Westford ocorreu na década de 60 e constituía da deposição de 480 milhões de pequenos fios de cobre na ionosfera. Isso formou um canal artificial para comunicação. Apesar do sucesso, esse projeto não foi levado adiante porque os satélites militares eram muito mais promissores, e realmente eram. Os detalhes do projeto não são nada secretos, a execução do projeto não foi acobertada pela mídia. Os terremotos no Chile e no Alasca não têm nenhuma relação com a execução do projeto Westford. Não existem meios físicos pelos quais o projeto Westford pode provocar terremotos, e as demais conspirações a respeito da HAARP estão analisadas no meu canal. Pesquisei Desmistificando HAARP, você vai encontrar. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, a gente se vê, falou!